Pare e pense, de que adianta mudarmos as legislações, criando leis cada vez mais severas em relação aos maus tratos animais, leis que muitas vezes são mais agressivas e mais duras do que até violência contra as pessoas, se não se faz investimentos públicos na mudança da cultura das pessoas, a partir de investimentos na escola, na educação das crianças. Eu vou mostrar para vocês uma cena que acabou de acontecer, coisa de poucos dias, em São José dos Campos, dentro de uma área nobre da cidade, durante uma celebração de festa junina, onde os sujeitos, ainda investindo naquela cultura do atraso, utilizaram um porquinho como se fosse brinquedo das crianças. Vocês têm que ficar aqui. Lamentável. Aê, João, levante esse porco aí. Se essas crianças que participaram desse verdadeiro festival de maus tratos e violência contra um animal que foi tratado como se fosse um brinquedo, sendo arrastado pela perna, mandando as crianças esmagarem esse porquinho, se elas tivessem recebido um tipo de educação nas escolas de São José dos Campos para entender que isso não se faz com os animais, que essas práticas são erradas, que mesmo animais de corte precisam ser respeitados, coisa que inclusive vem de culturas milenares. Os nossos antepassados tinham uma relação de sagrado com aqueles animais que serviam de alimento. Entretanto, a gente está banalizando a vida, maltratando os animais, criando essa relação de coisa com a vida. Isso não pode ser tolerado mais. Isso acontece porque não foi feito nenhum tipo de investimento na mudança da cultura. Porque se isso tivesse feito, as próprias crianças, ao verem o senhor arrastando aquele porquinho para soltar para eles, elas próprias recriminariam, elas levariam essa nova cultura para dentro de casa, mudando essa relação. E é por isso que eu insisto que, mais do que criar legislações, é importante que nós internalizemos uma nova cultura, de uma relação mais amistosa entre meio ambiente, com os animais, para que a gente possa ter uma sociedade melhor e aí livre, onde cada um possa se autopoliciar e policiar a própria sociedade ao seu redor, porque senão cenas como essas vão continuar insistindo e as pessoas não vão se tocar que estão cometendo atos de violência, crimes até contra os animais. Porque se a gente não muda a relação cultural das pessoas, é muito difícil que essas leis peguem. Não adianta esses super-heróis da causa animal irem lá, por exemplo, num lugar desse e fazer terror em cima dessas pessoas, transformá-las em verdadeiros psicopatas, porque não vai mudar. Pode até servir para claque de débeis mentais que os seguem, mas isso não vai resolver o problema que vai continuar se perpetuando, como já acontece em boa parte da questão dos pets Brasil afora, com animais abandonados, onde as pessoas viram as costas para os animais da cidade dela, mas querem agora um bichinho de souvenir lá da tragédia das enchentes. A gente precisa mudar essa relação, ter uma relação mais saudável, e isso começa com uma mudança na cultura e com uma mudança inclusive dentro das escolas. As escolas servem mais do que tudo para criar espaços de cidadania, de conscientização da vida cidadã, coisa que não vai acontecendo porque existe inclusive essa mentalidade tonta de achar que escola é só uma fábrica de empurrar conteúdo na cabeça de criança. Escola é muito mais. Escola existe para preparar as pessoas para a vida, para preparar para as situações do dia a dia e para os novos desafios com a evolução da sociedade. Se no passado cenas como essa seriam corriqueiras, hoje elas não são mais toleráveis. Tanto que, inclusive, esse caso, até onde eu tenho informações, já foi denunciado ao Ministério Público. Mas não vai resolver pura e simplesmente punindo essas pessoas que cometeram provavelmente isso aqui por não entenderem que estavam cometendo um crime. As coisas só vão mudar quando a gente começar a internalizar na cultura das pessoas e isso se tornar uma sabedoria popular de todos nós. E é assim que nós vamos mudar essa relação, tanto com os
esses animais, como os porquinhos, como fizeram também com galinhas e outros animais que foram todos tratados como se fossem objetos pelas pessoas, sem qualquer respeito à dignidade, à vida daqueles seres, que mesmo que venham a servir de alimento, mas precisa ser sacralizado. Isso é da nossa essência. Os nossos antepassados, os homens lá da Idade das Pedras, os caçadores, tratavam com uma certa até religiosidade esses animais, respeitando porque era da vida deles que eles se alimentavam. E por que a gente perdeu isso? E por que a gente é incapaz de resgatar essa relação sagrada e humana com os nossos animais? É esse o desafio que eu faço para todos vocês que estão nos assistindo e para que todos os administradores públicos, como de São José dos Campos, que já começou dando um mau exemplo, ele próprio aí em live mandando os assessores chutarem um gato, como se fosse coisa também, que também é um traço dessa cultura do atraso, de gente que não entendeu ainda a importância dos animais, como os animais também têm seu direito à dignidade e à vida. Isso só vai mudar quando a gente começar a trabalhar de maneira intensa e firme a mudança na cultura. Porque não adianta ficar fazendo uma lei cada vez mais pesada, lei sanção, lei assombração, porque só mudando legislações, só impondo regras e mais regras, você só vai deixar as pessoas mais peso da vida com o Estado, em vez de estar explicando, em vez de estar mostrando para as pessoas como existe um caminho muito melhor para se lidar com os problemas. Se a gente começar a educar, começar a explicar para as pessoas que o jeito de fazer no passado poderia até ser aceitável, mas agora não se justifica, as pessoas aprendem. Mas se a gente continuar insistindo em querer tratar tudo a ferro e fogo como crime, isso vai se continuar acontecendo, só que às escondidas, porque as pessoas vão fazer de pirraça. E você? Qual a sua opinião a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar. Não esquece de deixar seu like e vamos juntos construir uma sociedade mais saudável, mais humana, mais culta, melhor para todos nós.